Olá, boa tarde. Ajeitando aqui para poder ver e poder conversar com vocês. Paulette, um beijo. Léo Ávila. Bem-vindos todos. Vou esperar mais um pouquinho, daí a gente começa a falar sobre esse bichinho do livre-arbítrio. O que será que é o livre-arbítrio? O que pode contribuir para a nossa vida? Tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tal livre-arbítrio. Eu olho bastante para o lado porque eu tenho que acompanhar se tiver comentários aqui no notebook, porque aqui pelo celular eu não consigo ver o chat, certo? Um sábado ensolarado, friozinho, mas ensolarado, bem gostoso, bem típico aqui do nosso Rio Grande do Sul, né? Nós em mais um dia de isolamento social. Ultimamente eu até venho me questionando assim se realmente é um isolamento, porque a gente aprendeu tanto, né, a nos comunicar virtualmente, e se a gente for fazer uma analogia mais profunda, antes da pandemia muita gente saía com os familiares, com os amigos e coisa e tal, mas na verdade não largava ali o celularzinho, né? Muitas vezes até estava respondendo para a pessoa que estava na tua frente com o celular. Então, ultimamente eu ando me questionando muito sobre isso, né? Se realmente, se verdadeiramente é um isolamento tão grande, e talvez ele seja para a gente se dar conta do quanto a gente está perdendo, né? De fazer as coisas que a gente tem vontade, mas muitas vezes não tem coragem de falar algo para alguém, olhando no olho, de dar um abraço, de dar um beijo, né? Aquela coisa assim, depois que morre é que eu me dou conta de tudo que eu poderia ter falado, tudo que eu podia ter feito e não fiz. E eu vejo a pandemia muito como um grande presente para a gente se questionar sobre isso. E hoje esse tema
que eu escolhi, na verdade eu tinha escolhido outro tema para falar hoje. E de repente fui olhar nos meus cadernos, que eu tenho caderno dos meus estudos para tudo, né? Eu devo ter uns 10 cadernos. E no meu caderno, assim, que é mais de assuntos gerais, eu achei um texto que eu tinha escrito lá em 2018, no dia 22 de novembro de 2018, sobre livre-arbítrio. E achei bastante interessante escolher ele para hoje, para a gente poder se questionar mais, né? E ver o que realmente é verdadeiro para cada um de nós. Lembrando que eu não estou aqui para que as pessoas concordem ou discordem do que eu estou falando, eu estou aqui para uma proposta da gente expandir a consciência. E a expansão da consciência, ela acontece individualmente, mas no momento em que eu acesso uma nova consciência, eu abro isso para mais pessoas. E a partir de que outras pessoas expandam a consciência sobre outros assuntos, isso vai acontecendo. Que é o que o querido, amado Jung falava na psicologia, né? Sobre o inconsciente coletivo. Então, assim, somos todos um. As coisas que me afetam, afetam os outros. O que os outros fazem me afeta. Então, a expansão da consciência, ela não acontece sozinha. Eu só, cara, não, eu vou estudar para expandir minha consciência e os outros que se dane. Não é assim que a coisa acontece, né? No momento em que eu alcanço um espaço, que eu vou abrindo espaço para expandir a consciência, mais pessoas também vão acessando isso. Por isso que às vezes parece assim que tu teve uma ideia genial de fazer alguma coisa, mas não teve coragem, aí alguém lançou aquela ideia que tu tinha e tu fica pensando às vezes, mas como é que eu pensei aquilo, como é que a pessoa fez? Por quê? Porque tu não teve coragem de fazer. E como fica? Tudo é energia, né? Aquilo fica disponível. E a pessoa que acessar aquilo e escolher fazer, ela vai fazer. Então, assim, é muito mágico isso tudo, né? Quando tu começa a acessar a consciência e te dá conta de que o livre-arbítrio é um grande presente na nossa vida. E é muito bom a gente vivenciar esse livre-arbítrio. 4 e 8, então vamos lá, vamos começar a nossa live. Bem-vindo a todos, que eu não tinha ainda gratidão por estarem aqui. Espero ser uma contribuição para a vida de vocês, de cada um de vocês, para a expansão da consciência, como eu estava falando. Quanto mais pessoas estiverem nesse movimento de expandir a consciência, de encontrar o que é verdadeiro para si, mais evolução, digamos assim, o ser humano vai abrangendo. Mais vidas a gente vai tocando e não digo modificando, porque cada um modifica quando faz essa escolha, né?
tá? Então, assim, o tema de hoje é: você se permite escolher o que é verdadeiro para a sua vida? Isso é livre-arbítrio, é escolha. E daí, assim, eu tenho algumas... de quando eu escrevi esse texto lá em 2018, eu fiz uma pesquisa sobre várias conotações, né, de livre-arbítrio, e eu vou ler para ficar mais... para não fugir nada, tá? Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. O livre-arbítrio significa liberdade. E ele tem vários sentidos, assim, né? Religiosos, psicológicos, morais, científicos. Muita gente, acredito que escute muito o livre-arbítrio na questão mais no contexto religioso, né? E daí aqui diz assim, ó, a expressão livre-arbítrio não está na Bíblia. No entanto, em diversas passagens podemos ver que Deus dá o poder de escolha ao ser humano. Isso aparece sempre. E isso é o livre-arbítrio. O Espiritismo fala bastante do livre-arbítrio, né? Só que a gente não está aqui para falar sobre religião. A gente está aqui para falar sobre escolhas. Eu trouxe esse trechinho assim, só para a gente se situar nessa questão de sim, cada um de nós tem total poder de escolha. Dizer que, mas eu não posso escolher porque escolhem por mim, porque o governo escolhe por mim, porque meus pais escolhem por mim, porque o meu chefe escolhe por mim, isso tudo é mentira. Tu pode até deixar que os outros escolham por ti. Essa é a tua escolha, consciente ou inconsciente, mas é uma escolha. E eu costumo dizer sempre assim, eu tenho muita fé, não tenho religião, mas tenho muita fé. E para mim, fé é vivenciada no meu dia a dia, 24 horas por dia. E, para mim, a gente recebeu 2 grandes presentes do Criador de tudo que é, de Deus, do universo. Use a conotação que quiser. Mesmo quem é ateu, de algum lugar veio a vida. E a gente recebeu 2 grandes presentes. Primeiro, a nossa vida. Segundo, o livre-arbítrio, que é o poder de escolha que cada um de nós tem. E que a gente simplesmente ou desconhece ou faz de conta que não está ali. Porque, na verdade, assim, a partir do momento em que eu me conscientizo que eu tenho o livre-arbítrio, que eu tenho o poder de escolha sobre a minha vida, eu me responsabilizo pela minha vida. Porque aquela frasezinha de se Deus quiser é uma ilusão, né? Porque Deus quer, Deus escolhe tudo de melhor para cada um de nós o tempo todo. A questão é, tu escolhe o melhor para tua vida? Ou é muito mais fácil ficar se vitimizando, choramingando, se colocar no lugar de errado, de coitadinho, de coitadinha, ajuda, ajuda, ajuda e ninguém me ajuda.
vai continuar nesse estadinho aí. Porque isso também é uma escolha. É uma escolha de se manter inconsciente ou na anticonsciência, tá? Então, assim, eu vou ler o texto que eu escrevi. Esse texto eu tinha um grupo de estudos, grupo de harmonização Arcanjo Miguel, que a gente se reunia todas as quartas-feiras na casa da minha querida amiga Elaine Frati. E a gente, cada semana, estudava algum assunto que fosse uma contribuição, né, para a nossa espiritualidade, para o nosso entendimento da vida, né. Então, esse dia específico, dia 22 de novembro de 2018, eu tinha ficado incumbida de falar sobre livre-arbítrio. Vou ler o texto que eu compilei, então. Demorei muito tempo nessa vida para aceitar e me conscientizar de que depois da vida, o maior presente que recebemos do Criador, Deus, foi o livre-arbítrio. Temos o poder de co-criar os nossos desejos mais ardentes, mesmo os indesejáveis, quando focamos incessantemente nos nossos pensamentos e sentimentos negativos. Foi-nos dado a experiência da liberdade, onde através da vontade de escolha, podemos decidir os pensamentos e ações segundo o próprio desejo e crenças. É importante estar atento ao fato de que desses pensamentos e ações resultam consequências que podem nos beneficiar ou não. Isso depende das próprias escolhas. Nossa alma escolhe o que vai passar, aprender nessa vida, e as pessoas que protagonizarão cada fato, seja ele considerado bom ou não. Isso vai depender da consciência ou inconsciência dos fatos aqui vividos. Muitas vezes, aquelas pessoas que mais nos incomodam, atormentam ou odiamos, estão justamente servindo de mestres e demonstrando todo o seu amor para que possamos evoluir e nos melhorarmos como ser humanos nessa passagem. A alma é eterna e acredite, você é uma alma com um corpo, em vez de um corpo com uma alma. Ao se conscientizar disso, você criará para si mesmo uma vida literalmente sem limitações. Esse último parágrafo eu não lembro de que livro eu tirei, mas tirei de algum livro. Seja livre e consciente de suas escolhas. Ame-se. Gratidão por estar aqui. Carla Magalhães. Então, assim, o quão consciente a gente tá aqui, agora, nessa realidade da nossa vida. Quanto eu sei de mim, quanto cada um de vocês sabe da vida de vocês para poder fazer as escolhas. Porque são infinitas possibilidades disponíveis para nós. Infinitas, infinitas, infinitas. Aquelas coisas que a gente jamais poderia imaginar acontecer na nossa vida estão disponíveis. Basta a gente se permitir receber. E pra gente se abrir, se permitir receber,
Primeiro vem a escolha que cada um de nós faz. Deixa eu dar uma continuidade aqui. Mais algumas perguntinhas para a gente ir se questionando, né? Porque na verdade essas lives aqui, elas não são para eu ensinar alguém, elas são para a gente começar a pensar juntos como melhorar a nossa vida. Porque é só assim, minha gente amada, que a gente vai modificar esse mundo. Não é através de luta, guerra, política, achando que a minha religião é melhor que a tua religião e essa baboseira toda que vai modificar alguma coisa. Não vai. A mudança... Há quanto tempo a gente escuta que a mudança vem de dentro? Dentro de quem? Cara pálida. Dentro de mim. Se eu pretendo ser uma contribuição para o nosso amado planeta Terra, para o universo, as mudanças iniciam em mim. Não é esperar que os outros vão se modificar para minha vida melhorar. Isso é ilusão. Isso é a mais pura ilusão. Isso não vai acontecer. Agora, é uma escolha continuar se iludindo. Ou é uma escolha começar a se mexer e fazer a coisa acontecer. E é tão bom quando a gente faz a coisa acontecer, porque é um sentimento de plenitude, de comunhão com o todo. E isso é livre-arbítrio, isso é eu me responsabilizar pela minha própria vida. E eu me responsabilizar pela minha própria vida não significa que eu não estou nem aí pelos outros, não significa que eu não estou pensando nos outros, que eu não estou contribuindo. Bem pelo contrário. Quando eu olho para dentro de mim, quando eu me modifico, quando eu sou o melhor de mim, é que eu começo a contribuir para as mudanças tão necessárias que a gente, acho que desde que eu nasci, que eu escuto isso, das mudanças que são necessárias. Então, chega, né, de ficar esperando que os outros melhorem. Chega de ficar esperando que as coisas melhorem para que eu melhore. Não vai acontecer. Não vai. E é por isso que nós temos o livre-arbítrio, porque a gente pode escolher. Vou fazer algumas perguntinhas para vocês abrirem. É dessa forma, gente, olha só. As perguntas, como a gente não foi acostumado a perguntar, né? Quando era pequenininho lá, os pais mandavam calar a boca, os professores mandavam calar a boca, os parentes mandavam calar a boca, os mais velhos mandavam calar a boca, porque não era para perguntar. A gente desaprendeu a perguntar. E justamente são as perguntas que abrem espaço para mais consciência. Porque a gente se dá o direito de ir abrindo espaço para isso. Então, assim, que escolhas estão disponíveis que você não se permite acessar? Que escolhas estão disponíveis que você não se permite acessar? Porque foi incutido na nossa mente que nós não temos escolha, que as coisas são assim e assim elas devem permanecer. Não discute,
não questiona, né? E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. A gente, a cada 10 segundos, pode escolher algo diferente para nossa vida, a cada pulsar do coração. Isso é o que está disponível para nós. E daí eu volto a fazer a pergunta. Você, que escolhas estão disponíveis que você não se permite acessar? Elas estão aí disponíveis. Se a gente acessa ou não, é outra coisa. Você sabia que ser feliz é uma escolha disponível para cada um de nós? Sim, ser feliz é uma escolha para cada um de nós. E a gente foi muito ensinado assim, né? Ah, mas tá tão bom agora, eu tô tão feliz agora, alguma coisa ruim vai acontecer. Porque isso foi incutido na nossa mente também. Que nada fica muito bom o tempo todo, que nada fica muito bom muito tempo. E sim, a gente não passa o tempo todo feliz. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente foi aprendido na polaridade do bem e do mal, né? Do certo e do errado. Então, assim, a gente viu que problema é algo ruim. Só que se a gente começar a se questionar sobre a nossa própria vida, a gente vai ver que muito do que a gente naquele momento considerou como um problema se transformou como uma grande oportunidade da gente se dar conta que a gente é capaz, que a gente tem o potencial para vencer os obstáculos. E cada obstáculo que está na nossa vida, ele está ali porque a gente tem capacidade e potencial para transpor. E daí vem o livre-arbítrio, a escolha. Eu escolho ultrapassar ou eu escolho recuar e ficar com medo? É uma escolha? É uma escolha. Eu enxergar, eu ver as situações da minha vida como obstáculos ou como problemas. Tudo é uma escolha. E essa que é uma pergunta assim que abriu muito espaço para mim. Abre sempre, porque eu faço essa pergunta todos os dias para mim. Você se permite escolher o que é verdadeiro para sua vida? O que é verdadeiro para tua vida? O que é verdadeiro para tua vida? O que é verdadeiro para tua vida? Vocês já se perguntaram sobre isso? O que é verdadeiro para tua vida? E a gente tem medo de assumir, de escolher assumir o que é verdadeiro para nossa vida, porque os outros não vão aceitar, porque os outros não isso, porque os outros não aquilo. Só que olha mais uma vez a ilusão. Mesmo aquelas pessoas que vivem seguindo aquela linhazinha tênue do que a sociedade impõe que é o correto, são julgadas, são mal faladas, são injuriadas e mais um monte de coisa. Então, assim, a gente
Eu já sofri muito pela questão de me achar errada o tempo todo na sociedade, na família, entre os amigos, entre os colegas de trabalho. E quando eu me dei conta de que isso tudo era porque a minha escolha era não ferir a minha essência, eu me dei conta da grandiosidade que é isso. E muitas vezes na minha vida eu não entendia por que as pessoas se sentiam tão seguras ao meu lado por conta da minha firmeza. E essa firmeza era justamente porque eu não matava a minha essência. Eu não concordava com as pessoas só para dizer que era amiga delas. Eu não concordava só porque eu pensava eu tinha uma ideologia, então eu tinha que seguir a ferro e fogo aquela ideologia. Nunca fui assim. E nisso eu vejo que, e na contrapartida, sempre sofri muito por conta dos julgamentos das pessoas. Só que se eu fosse mais uma Maria vai com as outras, eu seria julgada do mesmo jeito. Então, assim, a vida de muita gente é muito complicada, é muito trabalhosa, é muito difícil, porque a gente fica comprando os julgamentos dos outros. A maioria dos julgamentos que a gente acredita que é nosso, não é nosso. Tá lá no inconsciente coletivo e a gente abraça para nós. E daí eu vou falar aqui de uma na Access Consciousness a gente trata como ponto de vista, né? Um ponto de vista interessante, o que daria para traduzir como uma definição que a gente tem, né? E o Dr. Dan Heer, que é o cofundador de Access Consciousness, ele, quando a gente fala em realidade, né? Ele traz assim, realidades são as coisas que imaginamos serem reais, sem que realmente pensemos sobre isso. É tudo aquilo que apenas parece ser, a tal ponto de muitas vezes nem questionarmos. Então, esse foi o jeito que a gente aprendeu a viver. Vai vivendo, não questiona, vai vivendo, é assim que se vive. Por quê? Não interessa por quê, é assim que se vive. Então, nisso aí, a gente foi matando o nosso livre-arbítrio. Sabe quando tu diz para uma criança não e ela pergunta por que não? Não, por que não? Porque eu tô dizendo que é não. E isso não tem nexo. Não porque não. Coisa mais louca. É muito louco isso. Para bobagens, as pessoas perdem tempo explicando. Para o que é primordial, que é a vida, não. As pessoas têm vergonha de falar sobre sexualidade com os filhos, mas não têm vergonha de falar coisas horrorosas sobre as pessoas. A tal da fofoca, né? De falar mal dos outros. Isso pode. Então são coisas assim que ao longo dos tempos da humanidade
que os valores se perderam. Se perderam, acho que nunca se acharam, né? E é por isso que a gente está nesse momento aqui. Eu acredito muito que essa pandemia, ela veio pra gente aprender a ser humano, pra gente aprender a viver, pra gente parar de reclamar. E para parar de reclamar, cada um de nós necessita exercer o seu livre-arbítrio, fazer as suas próprias escolhas. E volto a dizer, fazer as suas próprias escolhas não é pensar somente em si. Quando eu olho para mim, eu vejo que é verdadeiro para mim e pratico isso na minha vida, eu estou contribuindo para todo o universo. Não é só para os seres humanos, é para todo o universo. Semana passada na live eu falei sobre a questão, né, de a gente ser fantochezinho, da gente viver personagenzinhas para agradar as pessoas. E é isso. Ó, a Tânia colocou ali. Tânia é minha irmã. Um beijo. Eu escolho receber o que o universo me enviar. Ok. Eu escolho. O que é verdadeiro para mim e no que o universo me enviar. Eu posso pedir para o universo o que eu escolho receber. Aí que está o X da questão. O que eu escolho receber do universo? Os nossos pedidos, eles também precisam ser mais, como direi, a gente precisa ser mais direto sobre o que a gente deseja. Porque se eu desejo qualquer coisa vem para mim. E nisso a nossa mente, ela interfere muito também, porque a nossa mente, ela foi educada dentro dessa questão de do julgamento, e por conta do julgamento na questão do merecimento. Então, assim, o nosso ego, ele sempre vai dar um jeitinho de puxar o nosso tapete e dizer que a gente não merece aquilo. Ah, mas eu fui tão boazinha, eu ajudei tanta gente, mas eu mereço isso. Daí teu ego vai lá e diz assim, tu te lembra aquela vez que tu era criança e que tu machucou aquela criança? Isso não é consciente, não é que isso aí vem na tua cabeça e tu te lembra. Não, é inconsciente. E daí por conta de tu, sem querer, ter machucado aquele amiguinho lá na brincadeirinha de criança, ele te convence que tu não é merecedor. E ok. Porque a gente foi ensinado na polaridade, né? Então, assim, quando a gente pede alguma coisa para o universo, a gente já diz o que a gente escolhe ter. Agora, importante saber que é no tempo do universo, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Não é no tempo do nosso ego. Ah, eu quero agora. Quando eu digo eu quero agora, é o meu ego que está falando. É como se eu mandasse em todo o sistema. E não é assim que a coisa rola, né? Então, assim, eu tenho poder de escolha, sim, mas as coisas vão vir no tempo
em que eu estou verdadeiramente preparado para receber aquilo. Mas se eu for para o merecimento, que é casado com o julgamento, isso não vem. Ou vem e eu não me satisfaço com aquilo. Porque aquilo não é verdadeiro para mim. Aquilo era um desejo do ego. Quando é um desejo do ego, não é verdadeiro para nós. É simplesmente uma coisa que tu quer, ou porque os outros têm, ou porque a TV diz que se tu não tiver, tu não tem valor, que todas essas coisas que são incutidas na nossa mente, né? Mais uma perguntinha. Se é um universo de livre arbítrio, então por que mantemos a crença de que não podemos escolher mudar? E isso também foi incutido na nossa mente, que nós não podemos escolher mudar. Eu, inclusive, em alguns momentos da minha vida, falei isso, tentei me convencer disso, mesmo sabendo que isso era mentira. Sim, porque o nosso ser infinito, a nossa alma, o nosso eu superior, Deus que mora aqui no nosso coração, tem as respostas para tudo, para absolutamente tudo na nossa vida. E a gente sabe quando as coisas são verdadeiras ou não para nós. E cada vez que a gente tenta ou pratica a ação de se enganar, é mais ou menos assim, tu tá contribuindo para uma doençazinha vir para ti. Essa é uma forma chula de falar, mas é isso, mais ou menos, entendeu? É tu não tá dando valor a ti. É tu tá dizendo que a tua vida não vale tanto assim. E, gente, a nossa vida é o bem mais raro que cada um de nós tem. E se o mundo tá do jeito que tá, é porque o ser humano continua bloqueando, não assumindo o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolha, para ser verdadeiro consigo mesmo e ser uma contribuição para a humanidade, para o universo. E todos os grandes avatares que passaram por essa terra linda, maravilhosa, nos ensinam o quê? Viver o amor, viver o que é verdadeiro pra gente. As palavras talvez não sejam essas, mas é esse o ensinamento. É cada um de nós ser verdadeiro consigo mesmo. É colocar o amor acima de tudo. Que sim, nós somos seres que fomos criados para ser alegres, felizes. No mundo de hoje que a gente está tomado por doenças emocionais que só entristecem cada vez mais as pessoas. É depressão, é ansiedade, é síndrome de pânico, é um monte de coisa. E mais uma vez eu digo, todas as doenças iniciam na energia, nos pensamentos e sentimentos ruins, já que a gente vive nessa realidade na polaridade, né, para deixar mais claro assim,
São os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações contra nós mesmos, contra as pessoas, contra os animais, contra a Mãe Terra, contra o universo. É isso que cria as doenças físicas. E lembra que eu falei do inconsciente coletivo, que a gente compra os julgamentos dos outros, a gente compra. Não é nem verdade, porque as pessoas são tão inconscientes, que, às vezes, que não é nem verdade delas. São julgamentos mesmo delas, que isso afeta. Esses dias alguém me disse assim, porque as crianças estão desesperadas. Gente, assim como os animais, as crianças também são esponjinhas que sugam a energia ruim, principalmente dos pais. Sim. Sugam. Porque eles têm a consciência muito mais amplificada do que nós. Quem está vindo nascendo de alguns anos para cá, e daí a gente tem vários estudos de várias crianças cristais, todas essas definições que se tem, né? E elas já estão vindo com uma consciência muito maior. Muitas coisas, às vezes, que elas falam e que os adultos não entendem, é porque elas, é o ser infinito delas falando, porque tem essa sabedoria. E elas compreendem que tem essa sabedoria, que nós adultos não, que a gente muitas vezes não, porque a gente não acredita no nosso saber, né? Meu corpo tá gritando pra mim tal coisa e eu faço de conta que eu não escuto. Aí eu vou lá no médico, ou num psicólogo, ou num terapeuta, e daí a pessoa diz exatamente aquilo que eu já sabia. Só que não tem validade aquilo que o meu corpo está me falando, que o meu ser está me falando. Eu preciso que outros validem. E aí a gente está nos colocando no lugar de errado, a gente está nos inferiorizando, a gente está nos desvalorizando como seres infinitos que nós somos. E nós somos, acreditem, somos grandiosos. A sabedoria toda que a gente necessita para uma vida inteira, independente de quantos anos se passar aqui nesse planeta, tá tudo aqui com a gente. Basta a gente escolher acessar. Basta a gente escolher acessar. E o que é essa escolha? É o meu livre-arbítrio. É eu me encontrar comigo mesmo. Gente, não tem mais pergunta, mais comentários. Participem, contribuam. Quando a gente fala, e veja bem, nada do que a gente fala é errado. E quando a gente verbaliza isso, a gente abre mais espaço para a consciência. A gente consegue aquilo que eu pensei nesse momento aqui, eu falei, e daí quando a gente se coloca no lugar de errado, a gente diz assim, mas eu podia ter falado melhor, mas eu podia ter falado isso, mas eu podia ter falado aquilo. Não faça isso, simplesmente se conscientiza que tu já abriu mais espaço para consciência, então
tu falou isso tal minuto, mas tu terminou de falar aquilo e já viu que o espaço se abriu ainda mais para tua consciência. E isso é que é relevante, não é se criticar, não é se colocar no lugar de errado, é se permitir, porque eu falo aqui o que é verdade para mim. Talvez não seja verdade para vários de vocês. Talvez já tenha sido, talvez seja agora, talvez não seja agora, talvez seja daqui a um tempo, talvez não seja. Então, assim, eu procuro deixar o meu ser infinito se manifestar em cada uma dessas lives e eu abrir o máximo de espaço para a expansão da consciência. Essa é minha escolha de contribuição para os seres humanos, para a nossa amada Mãe Terra, para toda a fauna, para toda a flora, para o universo, para todas as dimensões. E só que, por ser verdadeiro para mim, não necessariamente é verdadeiro para os outros. Porque quando a gente procura que os outros simplesmente concordem com a gente, que os outros assinem embaixo, que os outros se alinhem com o que a gente está manifestando, tu está fechando esse espaço de expansão de consciência. Tu simplesmente quer validar o teu ponto de vista. O que é o ponto de vista? É uma exclamação, é eu afirmar aquilo, é eu concluir, muito mais do que afirmar, é eu concluir aquilo. E quando tu conclui alguma coisa, tu fecha o espaço para uma expansão de consciência, para novas possibilidades. Então, esse espaço aqui dessas lives é sempre para que a gente consiga cada vez mais expandir a nossa consciência. Porque cada um de nós, mesmo que seja só um pouquinho, que a gente expanda, a gente já está abrindo esse espaço para mais gente conseguir alcançar isso. Porque a energia, ela flui. A energia está fluindo o tempo todo para todos nós. A gente escolhendo ou não, a gente querendo ou não, né? A gente acreditando ou não, tá sempre. Tudo tá fluindo, 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 fluindo. Então, é isso, né? É não buscar concluir. Talvez algumas coisas que eu fale hoje, daqui a algum tempo, eu já abra mais espaço e evolua ainda mais nessa consciência. E não é que o que eu falei naquela live estava errado. Não. Naquele momento era essa consciência que eu tinha. Terminei aquilo, abri espaço para mais. Então, esse é o nosso exercício aqui aos sábados, da gente poder ir abrindo cada vez mais espaço para expandir, porque a consciência também é como se fosse um músculo físico, né? A gente precisa treinar. Porque veja bem,
Agora em novembro eu faço 50 anos. São 50 anos sendo educada equivocadamente em todos os aspectos de família, de escola, de sociedade, de tudo, que não nos ensina a viver, né? Não estou dizendo que ninguém aqui é culpado. São 50 anos acreditando em muita coisa limitadora de se viver. Então é muita coisa para limpar. A gente precisa se limpar todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Essa semana recebi alguns depoimentos, alguns agradecimentos pelas reflexões que eu tô todos os dias, né, aí nas mídias fazendo. E me veio assim do quanto a gente precisa cada vez mais e mais e mais se abrir para isso. Porque é muito lixo que a gente traz e a gente foi levado a acreditar também inconscientemente, alguns conscientemente, de que o nosso corpo é escravo da nossa mente. E a nossa mente mente. A nossa mente é comandada por um ego desgovernado, porque se a gente não aprendeu a viver de uma forma saudável, e quando eu digo viver de uma forma saudável, engloba físico, emocional, sentimental, espiritual, tudo, né? Forma quântica nossa. A gente tem muita coisa para limpar. E isso é um exercício diário. A fé, para mim, eu sou uma pessoa de muita fé. A fé, para mim, é movimento puro. É como eu levo a minha vida. E isso eu aprendi quando eu tinha acho que uns 17, 18 anos, quando eu participava de um curso que falava sobre a vida de Jesus Cristo, como tinha sido a vida de Jesus Cristo. Muitos fatos, inclusive, que as pessoas que andam com a Bíblia aí embaixo do braço desconhecem. Mas o que Jesus Cristo veio nos mostrar? Ação. Ele não era cristão, ele não escreveu nada, ele simplesmente nas ações dele, esse era um ensinamento. Buda, nas ações dele, esses eram os ensinamentos. Ele não escreveu nada. O primeiro dos avatares, Lao Tse, que escreveu o Tao Te Ching, ele escreveu porque o imperador mandou ele escrever, condicionou, mas o que ele dizia? Isso não é importante. O importante são as ações no dia a dia. E daí assim, ó, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é professor, para quem é professora, para quem educa alguma criança. A criança aprende não é pela fala. A criança aprende pelos gestos, pelas ações. Então não adianta nada eu dizer para uma pessoa, para uma criança, tu não pode mentir. Dali um pouquinho eu tô mentindo e a criança pega, porque eles pegam. Ela já viu que aquilo que tu tá falando é mentira.
Então, assim, parece que é tão basiquinho, né? Mas aí a gente vê tanto adulto sofrendo por desconhecer essas coisas tão basiquinhas. Porque nessa questão da mentira, a gente aprendeu a mentir pra gente mesmo quase que o tempo todo, para poder se adequar. Com a mentira de que a gente não tem o livre-arbítrio, que a gente não tem poder de escolha, que a gente simplesmente tem que deixa a vida me levar, vida leva eu. E não é assim. Não precisa ser assim. Cada um de nós pode escolher, fazer as nossas escolhas. E daí eu digo assim, ó, não na questão da polaridade de o que é melhor para mim, mas o que é verdadeiro para mim. Porque se eu vou para o que é melhor para mim, muitas vezes o ego quer se meter nisso aí. Então, quando eu digo, deixa eu fazer ali a perguntinha de novo que eu disse para vocês que eu faço todos os dias. Você se permite escolher o que é verdadeiro para a sua vida? Todos os dias eu pergunto para mim mesma o que é verdadeiro para mim. O que é verdadeiro para mim? Porque da forma como eu e a maioria de nós foi educado, a gente não foi educado a saber o que é o verdadeiro pra gente. E isso é o que realmente importa na vida. E é isso que faz com que a gente possa ser uma contribuição para acabar com os preconceitos, para acabar com a violência, para acabar com tanto julgamento. O julgamento é o que destrói o ser humano. O julgamento é o que destrói o ser humano. Quando tu vê que pessoas se dizendo em nome de Deus, olha o absurdo, se dizendo em nome de Deus, travam guerras. E guerras que eu digo não são essas guerras apenas de violência armamentista, não. No dia a dia nosso aqui, a gente vê o que as religiões, seguidores de religiões fazem um contra os outros, querendo dizer que o meu Deus é mais importante que o teu, o meu Deus é o verdadeiro. São pessoas totalmente inconscientes, que não entendem nada de fé, que não conhecem Deus, não conhecem Jesus Cristo e que simplesmente reproduzem tipo papagaio. Porque precisam fazer parte de algum grupo, de algo que tome conta da cabeça, da tagarelagem, né? E nesse momento aqui eu tô mexendo minhas mãos porque eu tô mexendo em energia, porque isso aqui levanta muito sentimento de raiva, muito sentimento de ódio, sim, porque as pessoas odeiam em nome de Deus e em nome da fé, né? E quem é ateu também no sentido da vida, né? De limitações que nos foram impostas e que a gente comprou assim, achando que isso é o máximo, ou então simplesmente para não ter que modificar nada, né? Achando que quando a gente muda as coisas, que a gente tem mais trabalho, e é bem pelo contrário. Pode até ser trabalhoso no início, mas depois tu vai vendo o quão verdadeiro vai ficando a tua vida. Que tu não precisa mais comprar as verdades dos outros, tu não precisa concordar ou discordar com os outros,
E, gente, isso é uma liberdade tão grande, tão grande, tão grande. Tu não precisar concordar ou discordar das pessoas. Porque se a pessoa concluiu aquilo ali, ela não vai sair daquilo ali. E não adianta tu dar 1001 argumento que ela não vai sair daquele lugar enquanto ela não escolher sair. E daí ela quer te justificar e vai te justificar cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais e não vai sair. E daí aqui, ó, eu vou fazer mais uma pergunta que para alguns talvez possa responder isso que eu acabei de falar. E por que continuamos escolhendo trauma, drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que será que a gente continua escolhendo trauma, drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que será que a gente continua escolhendo isso? Escolhendo isso como se fosse verdadeiro para nós. E isso faz com que a gente vá para o sofrimento, faz com que a gente vá para o lugar de se sentir errado. O que é se sentir errado? É a gente se sentir assim um Zé Ninguém, se sentir uma bosta, uma merda. É isso. Porque a gente não se dá o direito de acessar outras possibilidades. E muitas vezes porque a gente desconhece que existem outras possibilidades do que essas que estão colocadas para nós. E eu vou terminar o assunto sobre livre-arbítrio com mais uma perguntinha. Deixa eu ver se tem mais. Não. Ai, hoje tem pouca pergunta, tem pouco comentário. Assim, parece que não está interessante. Por que é que parecemos incapazes ou pouco dispostos para mudar isso? Vou fazer as duas perguntas conjuntas para a gente abrir mais espaço. E por que continuamos escolhendo trauma, drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que é que parecemos incapazes ou pouco dispostos para mudar isso? Por que será? Será que isso tem a ver com o fato de eu não assumir o meu livre-arbítrio, o meu poder de escolha? De eu simplesmente continuar reproduzindo aquilo que me foi desensinado a viver? Será? Como seria eu olhar para mim e me perguntar o que é verdadeiro para minha vida? E me dizer, sim, eu vou pagar o preço de ser verdadeiramente eu, independente do que os outros vão me julgar, vão me cobrar, vão esperar de mim, porque a gente foi desensinado
a querer sempre validar aquilo, as nossas conclusões. Então, a gente quer sempre que os outros concordem com a gente. E isso é uma grande arapuca para a nossa vida. Esse querer a validação dos outros. Como se o que os outros vão dizer. Lembra quando eu falei? O meu saber está me avisando que eu estou assim. Aí eu preciso da validação de um médico, ou de um psicólogo, ou de um terapeuta, ou do que seja lá, para validar aquilo que o meu ser infinito já sabe. Então, minha gente amada, vamos passar a dar mais valor à nossa vida, a realmente exercer o nosso livre arbítrio, a tomar consciência de que sim, cada um de nós tem o poder de escolha. E que não são as coisas que validam as nossas escolhas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ah, mas eu não tenho saúde para isso. Ah, mas eu não tenho disposição para aquilo. Ah, mas eu não tenho conhecimento para aquilo outro. Ah, mas eu não sei. Quando tu faz isso, tu tá te diminuindo o máximo possível. Tu tá te anulando. Tu tá dizendo que tu não tem valor. E cada um de nós tem seu valor. Vamos praticar o nosso livre-arbítrio, vamos nos responsabilizar pela nossa vida. É isso que a vida nos requer. Que cada um de nós seja responsável pela nossa própria vida. Não adianta eu querer dar pitaco na vida dos outros, eu querer dar lição de moral para os outros, eu querer dar conselhos fantásticos. Sabe aquela palhaçada do escuta o que eu digo, mas não faz o que eu faço? Isso tudo é balela. Para ver o quão absurdo é isso. Isso é meu ponto de vista. É um absurdo isso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, eu falo que é bonitinho, mas eu só faço merda. É isso que tu tá falando pra pessoa. É isso, pior ainda, é isso que tu tá falando pra ti mesmo. Eu sou uma caca. Então vamos dar valor ao nosso livre-arbítrio. Compreender que sim, nós temos poder de escolha e que cada um de nós é responsável pela nossa própria vida. E que não adianta, por mais que eu queira ajudar aquele meu familiar, aquele meu amigo, aquele meu colega a sair de qualquer estado que esteja, de depressão, ou de drogadição, ou de alcoolismo, ou seja lá o que for. Por mais que eu queira ajudar, por mais que outras pessoas queiram ajudar, não estão sendo contribuição se a pessoa não escolhe sair daquele estado. Não adianta tu vitimizar as pessoas achando que por isso tu tá sendo bonzinho e vai conseguir um lugarzinho no céu. Não é assim que o lance acontece. Isso não vai rolar. Ai, mas como assim? Eu e tu estamos evoluindo, mas o restante não. Cada um tem o seu
tempo para expandir a consciência. Cada um escolhe. Por isso temos o livre-arbítrio. Por isso temos o livre-arbítrio. E daí me lembra muito, tem um filme do Ken Reeves que eu amo, Constantine. E tem uma cena em que ele entra numa boate e tem o dono da boate, que digamos assim, metaforicamente seria Deus, e o Constantine diz: como assim tu deixa uma filha tua morrer, tu deixa uma filha tua ser injustiçada, porque o demônio estava requerendo ela por ela ter se suicidado. E o personagem diz que não é literalmente dessa forma, mas é mais ou menos assim, que cada um tem o livre-arbítrio. Ele deu a vida, agora cada um tem o livre-arbítrio, pode fazer as suas escolhas, e é assim que acontece na nossa vida. Deus nos deu a vida, e por mais que a gente queira fugir de escolher o que é verdadeiro para nós, o livre-arbítrio continua ali, na minha vida. E se eu vou escolher ou não vou escolher, dá na mesma, porque vai acontecer. Então eu simplesmente dizer: não, eu não tenho poder de escolha, não é. Tu pode até abrir mão de escolher, mas a escolha está ali disponível para ti. Então vamos buscar essa verdade dentro de cada um de nós. Não adianta tu querer ficar mudando a vida das pessoas, ajudando as pessoas. E vai ter uma live que eu vou falar só sobre ajuda e contribuição. Porque quem se acha muito bonzinho, muito boazinha, que quer estar sempre ajudando os outros, mas os outros nunca reconhecem, é porque tu não faz isso de coração. Porque isso não é uma contribuição, isso é porque tu quer uma validação dos outros, dizendo o quanto tu é bonzinho ou boazinha. Mais uma vez, tu tá comprando as mentiras dessa realidade. Mais uma vez tu tá comprando ai, mas eu luto por todo mundo, eu luto por todos. Uma vez eu escutei de uma colega minha, quando eu disse: mas eu tô lutando pelo bem de todos da educação. E ela me disse: eu não pedi para tu lutar por mim. Na época me deu uma raiva enorme. Hoje eu olho para trás e vejo assim, aquilo era verdade para ela. E era um direito dela. E realmente, ela nunca me pediu para eu lutar por ela. Então assim, ó, luta. Luta é outra coisa que foi incutida na nossa mente, né? Que a gente tem que ser muito difícil. Tu tem que lutar, tu tem que guerrear. E daí tem uma contrapartida, que semana passada eu falei também. Gandhi conseguiu mobilizar 300 milhões de pessoas na Índia pela independência do país, da Inglaterra, sem levantar uma arma, sem nenhuma palavra de ódio, de raiva, de indignação. Será que não está na hora da gente começar a rever a nossa história, de tudo que a gente tem aí, e começar a validar aquilo que realmente
realmente é verdadeiro e que pode contribuir para a melhoria do ser humano, ao invés de ficar tanto enfocando em Hitler e isso. E eu não estou defendendo e nem indo contra nada, nem ninguém, entendeu? É simplesmente a gente só se apega ao que é ruim, ao que é negativo, tratando-se de polaridade, né? Eu já estou me limpando disso, mas no geralzão, as pessoas querem pegar os exemplos ruins, né? E daí volta aquela pergunta: e por que continuamos escolhendo trauma, drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Porque nós fomos ensinados a viver no trauma e drama. E a gente valida isso todo santo dia. Hoje, 25 de julho, é o dia do colono, é o dia da imigração alemã aqui na minha cidade, São Leopoldo. É o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha. E eu vejo muitas manifestações em vários sentidos, né? E a gente sabe que a vida das mulheres negras não é fácil. E só que não vou vitimizar aqui ninguém. E eu sou uma mulher negra. Eu já sofri muito preconceito por conta disso a minha vida inteira. E eu me dei conta de que muito daquilo eu criei para mim. E daí alguém me disse assim, mas a gente não pode falar isso porque senão vão dizer que a gente se vitimiza. Mas a gente se vitimiza porque a sociedade em que a gente foi ensinado, todo mundo se vitimiza. Todo mundo se vitimiza, gente. Todo mundo se vitimiza. E por quê? Porque não usa o poder de escolha, porque não usa o seu livre-arbítrio para se fortalecer como pessoa, como ser infinito que é. Quando eu me dou valor, o que os outros estão falando sobre mim, tanto faz quanto fez. Entendeu? Porque se eu vou pro debate disso, eu vou, continuar escolhendo trauma, drama, separação, raiva, ódio e julgamento. E eu não tô diminuindo a causa da mulher negra por isso, não. Não tô diminuindo aqui a questão dos LGBTs. Não estou diminuindo as questões dos indígenas, não estou diminuindo nada. Eu só estou puxando para a gente abrir um espaço de consciência de que não é tratando focos que a gente vai se melhorar como ser humano. Porque todos nós aqui somos seres humanos. Quando a gente der valor à vida, quando a gente der valor à vida, todos esses preconceitos caem por terra. É importante ter os movimentos nessa realidade do jeito que está dado por enquanto ainda. Isso já não cabe mais para mim, entendeu? Porque no momento em que eu vitimizar qualquer ser humano, eu estou fechando a consciência. E eu não estou sendo contribuição. Eu estou apenas me alinhando para concordar com as pessoas
e para ser boazinha. E esse já não é mais o meu espaço e tempo. Então, assim, eu reconheço toda a discriminação que tem em relação a todos esses segmentos que eu falei, e tem outros ainda, né? Mas eu não me alinho a isso. Porque se eu me alinhar a isso, eu entro de novo, trauma, drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio, julgamento. Então vamos viver o que é verdadeiro para cada um de nós, tá? Um grande beijo. Mais uma vez, vou pedir a contribuição de vocês. Eu vou colocar depois aqui nos comentários o meu canal no YouTube, para que quem escolher contribuir comigo se inscrever lá no meu canal para assistir. Tem vários vídeos, as lives todas eu coloco lá. Tem outros vídeos curtinhos que quando eu estava lá no meu consultório eu fazia mais. Tô colocando todo o conjunto daqueles pequenos vídeos do momentinho da pergunta que eu faço todos os dias no Face e no Instagram. Vou colocar lá também. Então, assim, se vocês souberem de alguém que seria uma contribuição, né? Escutar esses momentos de expansão de consciência, eu peço que vocês indiquem, né? Para poder, porque é uma coisa assim, ó, quanto mais pessoas a gente consegue abranger, mais consciência vai abrindo, mais pessoas vão vão poder assistir isso, né? E às vezes, e isso muitas vezes aconteceu comigo, uma palavra ou uma frase que alguém fala já dá um insight, já expande a consciência. Então, assim, sou muito grata por todos vocês aqui, muito grata mesmo. E a única coisa que eu peço é isso, né? Quem puder se inscrever lá no meu canal, eu vou pôr depois aqui o endereço lá do YouTube. É porque eu tenho 2 canais. Semana passada eu pedi e várias pessoas se inscreveram no outro, que é o que eu mais coloco vídeos diversos, né? Tá? Um grande beijo a todo mundo. Fiquem com Deus. Quem não acredita em Deus, fé na vida. Um grande abraço, um grande beijo. Até semana que vem, às 4 horas da tarde. Se sentir que possa ser contribuição, convide, né? Se quiser enviar essa live para alguém também, pode enviar. Eu continuo ainda trabalhando de casa, então fazendo atendimentos online, se alguém necessitar e sentir que eu possa ser uma contribuição, só entrar em contato. Com atendimentos de Reiki, com atendimentos da energia no presente, com desenvolvimento pessoal, arte terapia, toda, e com as questões de Access Conscious, né? Todos os dias eu tô aí enviando sempre a minha contribuição no momentinho da pergunta e em outras questões também, tá? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. E quem é ateu, fé na vida. Grande beijo.